Salmo 119 a gente leu já no início, não há necessidade de lermos de novo, mas a gente vai dar uma olhada do 33 até o 40, ok? Salmo 119, 33 até o 40, conforme a gente for lendo, a gente vai meditando e pensando a respeito desse texto. Você é uma pessoa ensinável? Você gosta de ser ensinada? Responde aí. Gosta? Sim? Ensinada. Quem não gosta de ser ensinada? A gente fala... esse vídeo já se acusou ali. Eu, quando era mais novo, principalmente quando era criança e quando eu era adolescente, eu detestava, mas detestava de todo o coração, ser ensinado. Eu gostava de fazer pelas minhas próprias coisas, pelo meu próprio esforço. Então, por exemplo, no tênis, meu pai ele começou, na verdade foi o Laerte, e aí meu pai também me dava aula de tênis, e aí eu comecei a aprender a jogar tênis. Mas o que eu detestava era o meu pai falar assim, olha, para você bater com a direita, você faz assim, 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 para você bater com a esquerda, você faz desse jeito. Aí eu olhava para meu pai e falava, não quero saber, pai. E aí eu pegava, tinha aquele paredão, pegava no paredão e começava a bater. E batia por mim mesmo e queria aprender por mim mesmo. Com o futebol, foi a mesma coisa. Eu tinha fui fazer algumas aulas, principalmente lá no Big Soccer, e aí eu não conseguia respeitar o professor, e não estava nem aí com o professor falava uma coisa e fazia totalmente o contrário. O professor falava, chuta a bola desse jeito. Eu chutava a bola totalmente contrário, de outro jeito, do jeito que eu queria. Com a escola, eu detestava professores, principalmente de matemática. Não sei se você gosta de professor de matemática, mas eu detestava professor de matemática. Porque eu achava que não deveria ensinar. Eu achava que matemática era só você olhar no livro e você pegar ali e aprender por si mesmo. E aí, o que acontecia? Eu dormia, na aula de matemática, principalmente, eu dormia a aula inteira. Ótimo exemplo para os seus filhos, né? Eu dormia a aula inteira, acordava no final da aula, fazia o exercício e entregava para a professora. Essa era a minha aula de matemática e eu queria fazer o meu jeito. Com o violão, eu tive 2 aulas de violão e nunca mais fiz aula. E aí meu pai insistia comigo, eu falava assim, faz aula com tal seminarista e tal, não sei o que. Eu falava, não pai, não quero saber. Eu quero estudar por mim mesmo. E parece, né, que pensando assim, bom, eu até que gostei de jogar tênis, só que o certo no tênis era você jogar com essa empunhadura, né? Então você pegava a raquete reto e batia dessa forma. O meu jeito de pegar o tênis na raquete era assim, por incrível que pareça. Então eu batia na bola assim. E isso fez todo zoado. Isso fez com que eu tivesse uma tendinite muito forte. Com 12, 13 anos eu já tinha tendinite no braço. Com o violão, eu começava a tocar tudo errado. E eu só aprendi o violão depois de um bom tempo. E hoje eu não sei nada de teoria. Nada de teoria mesmo. Eu só sei tocar. Pegar e tocar. Eu não sei ter a mínima ideia. Troca a música para tal tom. Não tenho a mínima ideia. Não sei fazer isso. Com a escola, hoje eu tenho grande dificuldade, principalmente em matemática. E com o futebol, hoje eu tenho uma grande dificuldade no futebol, principalmente para fazer alguns lances, porque eu tinha amigos que poderiam me ensinar, e eu não pedi para eles me ensinarem. Então, no final das contas, o fato de eu tentar ser autodidata não resolveu em nada. E eu poderia ter aprendido e teria professores e teriam pessoas para me ensinar, mas eu preferi fazer pelas minhas próprias custas. Eu usei aqui alguns exemplos, 4 exemplos aqui que, talvez não seja tão importante assim, mas e na nossa vida espiritual? E quanto ao nosso pecado? E quanto ao nosso relacionamento com Deus? E quanto à leitura da palavra de Deus? Muitas vezes, e diversas vezes, a gente prefere estudar por nós mesmos, criar o nosso tipo de conhecimento, do que ser ensinado. E o salmista ele vai começar a dizer, no versículo 33, Senhor, ensina-me o caminho
dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Senhor, por favor, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu o seguirei até o fim. Essa palavra ensinar, a melhor tradução aqui talvez seria por instruir. É a ideia de um professor sentando na sua frente e dizendo: olha, você tem que fazer assim, assim, assim e assim. Então é a ideia de instrução, não é apenas um professor na frente e falando e dando aula e ninguém nem aí. Não, é um professor particular instruindo você na lei, no decreto de Deus. Então o salmista ele começa a dizer: Senhor, por favor, me ensina, porque apenas o Senhor me ensinando, só se o Senhor me ensinar, eu vou conseguir seguir até o fim. E essa palavrinha seguir, a melhor tradução aqui seria guardar até o fim, reter até o fim. Não apenas seguir os decretos, não apenas cumprir, mas também guardar e então fazer. E então o salmista ele começa a dizer: Senhor, por favor, me ensina os seus decretos, porque sozinho eu não consigo. E só se o Senhor me ensinar, só se o Senhor me instruir, eu vou conseguir seguir o Senhor até o fim. Eu vou conseguir seguir os decretos até o fim. E aí, ele vai dizer então para nós algumas coisas. Eles são vários pedidos que tem aqui nesse salmo. São, na verdade, 9 pedidos em que ele faz de como que o Senhor pode ensinar os decretos dele a nós. Então, no versículo 34, ele vai dizer assim: dá-me entendimento, para que eu guarde tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Versículo 35, ele diz: faze com que eu ande pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu tenho prazer. No comecinho do versículo 34, não sei como que está na sua versão, mas essa ideia de dá-me entendimento não é apenas de conhecimento. Já, Senhor, me ensina, então me ensina dando entendimento, dando conhecimento. A ideia do salmista na verdade, a tradução talvez mais correta é: me dá discernimento, para saber qual que é o certo e qual que é o errado. Me dê discernimento. Não apenas me ensina, não apenas me instrua, mas me dê discernimento. Eu preciso que o Senhor me dê discernimento para que eu seja capaz de entender, de discernir a situação, de discernir o que é o certo e o que é o errado, de discernir a sua lei. Para quê? Para que eu guarde a lei e obedeça a sua lei de todo o coração. Então, eu só posso seguir, eu só posso guardar a lei até o fim se o Senhor me ensinar. E eu só posso guardar a lei e obedecer o Senhor, obedecer a lei de todo o coração, se o Senhor me der entendimento, se o Senhor me der discernimento. E aí o 35, ele fala: faze com que eu ande pela vereda, faze com que eu vá pelo caminho dos mandamentos, dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Então a mesma coisa, eu só vou ter prazer na lei de Deus se eu pedir para Deus fazer com que eu ande pela vereda. E a ideia aqui não é apenas fazer com que eu ande, mas é a ideia de liderar. Imagina um soldado. Imagina que existe um líder, todo pelotão, existe aquele líder, e aí vai contando, né? 1, 2, 3, 4, nem sei como, marcha soldado, como a gente cantava quando era criança. 1, 2, 3, 4, marcha soldado, mas a ideia é de um pelotão. E a ideia não é apenas ser guiado pelo líder, mas você não pode fugir. E você tem o seu líder na sua frente dizendo: 1, 2, 3, 4, marcha soldado, ou seja lá como for. E ele vai guiando e você vai marchando e você tem que marchar exatamente no ritmo dele. E você tem que ir por aquela vereda, por aquele caminho. Se você fugir do caminho, se você virar um pouquinho, se você ficar um pouquinho torto, o líder já vai mandar você: volta para o caminho certo, volta para a fila.
Você fala, estou cansado, acho que eu vou para o final da fila. E aí você sai e vai lá para o final. Não, o líder vai falar, você tem que ficar nesse lugar. E você tem que marchar. É direita, esquerda. Você não pode errar isso, você tem que ser guiado por isso. E a ideia é, Senhor, faz-me como que eu ande, ou lidere-me pelo caminho, pela vereda dos mandamentos. Não só faz-me como que eu ande, mas lidere e seja à frente, para que eu possa ser guiado pelo Senhor. E além disso, por quê? Porque nela, nos teus mandamentos, na vereda dos teus mandamentos, eu tenho prazer. Então, primeiro eu preciso ter prazer, para depois falar, Senhor, então, agora que eu tenho prazer na sua lei, então, faze com que eu ande por ela. Me guie, lidere, vá à frente. Justamente com a ideia de que pedir para o Senhor nos ensinar, nos instruir. Ele continua então dizendo, versículo 36, o quarto pedido aqui, né? Inclina meu coração para os teus testemunhos e não para a cobiça. Então o quarto pedido é, Senhor, inclina o meu coração. E a ideia de justamente inclinar o coração para o lugar certo. Faze com que eu escolha, faz com que o meu coração escolha justamente o lugar certo, os teus testemunhos. Senhor, que o meu coração deseje a tua lei, deseje os teus testemunhos, e não a cobiça. Como a gente vê na Bíblia diversas vezes que o coração do homem é enganoso. E a boca, e aí vai dizer, a boca fala que o coração está cheio. Então, se o nosso coração é enganoso, a gente tem que pedir para Deus, Deus, faze com que os meus desejos, faze com que a minha alma, faze com que o meu espírito, o meu ser, ele possa desejar, ele possa ser inclinado pelos teus testemunhos. Então, inclina o meu coração a ti. Inclina o meu coração para as tuas ordenanças, para os teus testemunhos, para a tua palavra, e não para a cobiça. E não para algo vazio, algo que não interessa, e não para algo que eu fico cobiçando, eu fico desejando algo sem sentido algum. Ele completa essa ideia no versículo 37. Então, inclina o meu coração, mas desvia os meus olhos. Desvia os meus olhos de contemplarem o que é inútil. Senhor, ao mesmo tempo que eu te peço que o Senhor incline meu coração para os teus mandamentos, eu te peço também, Senhor, desvia os meus olhos para coisas inúteis, para contemplar coisas inúteis, contemplar coisas que não interessam, olhar coisas que não satisfazem, que são vazio, que no momento podem dar prazer, mas no final das contas não dá prazer nenhum, só dá remorso. Me ajude, ó Deus, a não olhar, a não cobiçar, não estou falando apenas aqui sexualmente, o texto não diz apenas coisas sexuais, mas ele traz em todas as formas. Olhar para o dinheiro e achar que o dinheiro vai me satisfazer. Olhar para a esposa e achar que a sua esposa é horrível ou coisas do tipo, e olhar para ela pensando em coisas a mais, quando na verdade tem que olhar para ela com deleite, olhar com pureza. Olhar para o carro, olhar para o que eu tenho e achar que eu sou o que eu tenho. Olhar para coisas que são vazias. Então, Senhor, desvia os meus olhos de contemplar coisas que são inúteis. Como eu já disse, eu gosto de dizer essa frase, o C.S. Lewis ele vai dizer, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então por que eu vou ficar olhando para bens materiais? Os bens materiais que devem me servir, e não eu servir os bens materiais. Eles em que se eu tenho um celular, que ele seja útil para eu fazer as minhas coisas, mas não eu servir ao meu celular e talvez trabalhar horas e horas e horas e horas para comprar um iPhone X, para comprar um iPhone 8 ou comprar, sei lá, qualquer tipo de celular.
e eu gastar o meu tempo e gastar a minha vida e gastar tudo que eu tenho para algo que é inútil. E o salmista vai dizer: Senhor, inclina o meu coração para o que é o correto e também desvia os meus olhos para aquilo que é inútil, para contemplar coisas que não interessam, contemplar coisas materiais, fazer delas o meu ídolo. Então, Senhor, me ajude a desvia os meus olhos disso. Mas, ele vai pedir então, finalmente, vivifica-me no teu caminho. Então, a ideia de que você inclinar o seu coração para coisas inúteis, você olhar coisas inúteis, você não vai estar vivendo no caminho de Deus. Você vai estar morto no seu próprio caminho. E ele vai dizer: vivifica-me no teu caminho. Faze com que o teu caminho traga vida para mim. E me leve para o teu caminho. Então, Senhor, inclina o meu coração e desvia os meus olhos. E ele vai explicar mais ou menos essa ideia no versículo 38 e versículo 39. Confirma ao teu servo a tua promessa. Então as promessas, as leis, confirma no meu coração. Ou todas as promessas que estão na Bíblia, Senhor, confirma. Para quê? Ele vai pedir as tuas promessas feitas ao que te teme. Então, muitas vezes, a gente olha e a gente diz: Senhor, eu quero que o Senhor confirme as promessas, e eu quero as suas promessas, e eu quero ser cuidado pelo Senhor. O Senhor prometeu que o Senhor vai cuidar, o Senhor promete que nenhum justo vai perecer. Mas essas promessas, elas são feitas àqueles que temem ao Senhor. Assim como a gente vai ver no Salmo 1, nesse domingo. As promessas, elas são feitas aos que temem a Deus, aos que são justos perante a Deus. Então, Senhor, que eu seja justo, para que o Senhor confirme as tuas promessas em meu coração. E ao mesmo tempo ele também pede: afasta de mim a humilhação que temo, pois as tuas ordenanças são boas. Então são vários pedidos que ele vai dizer aqui, principalmente o versículo 39 diz: afasta de mim a humilhação. Eu não sei se você lembra, mas no versículo 22, volta ali um pouquinho, ele vai dizer: tira de mim a humilhação e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. E o versículo 26 diz: príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas o teu servo meditava nos teus decretos. Então, a gente vai ver mais para frente que ele volta em alguns salmos, né? Ele traz a mesma ideia. E a ideia do versículo 39 é: Senhor, afasta de mim a humilhação, e não só essa palavra humilhação, ela diz reprovação. Então, aqueles que me reprovam, aqueles que me humilham, afasta eles de mim. Porque eu temo isso. Mas eu sei que as tuas ordenanças, eu sei que a tua lei, eu sei que o que o Senhor fala para mim e o que o Senhor quer de mim, a lei é boa. Então ele vai dizer: Senhor, a humilhação, falar mal de mim, eu não me importo com isso. Ele vai dizer isso ali no versículo 23, né? Eles sentaram, falaram contra mim, mas eu medito na tua lei. Então, Senhor, a humilhação, afasta de mim, mas eu medito na tua lei. Mas eu sei que as tuas ordenanças, eu sei que a sua lei é algo bom. Então, afasta de mim a humilhação, mas eu sei que o que o Senhor diz sobre mim é algo bom. Porque o Senhor diz que eu sou pecador, o Senhor diz, e a gente viu isso há algumas semanas atrás, 2 semanas atrás, mas eu sei que o que o Senhor diz sobre mim, o que a tua lei diz, é boa, e a tua lei é pura. Então, que eu me importe com o que a tua lei diz sobre mim. Então, ele faz vários pedidos aqui. Primeiro, ensina-me, dá entendimento, faze com que eu ande pela vereda, inclina meu coração,
desvia os meus olhos, vivifica-me, confirma teu servo, afasta de mim. Mas tudo isso, ele vai dar o porquê. Por que ele está pedindo para que Deus o ensine? Por que ele está pedindo para que Deus ensine os caminhos dos decretos? Ele vai dizer, ele vai confirmar isso no versículo 40, em que ele diz: Senhor, eu anseio, e algumas versões dizem assim, portanto, então, eu anseio por teus preceitos. Então, diante de tudo isso que eu disse, diante de todos esses pedidos, eu só posso fazer esses pedidos porque eu anseio. E essa palavra anseio, a ideia é sentir saudade. Então eu sinto saudade dos seus preceitos, eu sinto saudade dos teus decretos, eu sinto saudade da tua lei. E porque eu sinto saudade, porque eu anseio, porque eu quero, eu desejo ela, eu então posso pedir isso que eu estou pedindo ao Senhor. Então, Senhor, eu te peço, vivifica-me por tua justiça. Então a ideia que o salmista vai dizer é: Senhor, ensina-me os teus decretos, ensina-me o caminho dos teus decretos. E eu prometo que se o Senhor me ensinar, eu vou seguir até o fim. Mas então ele começa a pedir: como que o Senhor pode me ensinar? Senhor, me dá entendimento, faze com que eu ande pela vereda, inclina, desvia, vivifica, confirma teu servo a tua promessa, afasta de mim a humilhação. Por quê? Porque eu anseio. Então, Senhor, me ensina os teus decretos, porque eu anseio os teus decretos. Me ensina os teus decretos, o caminho dos teus decretos, porque eu anseio e eu desejo ela. Então não adianta nada eu pedir a Deus: Senhor, me ensina a tua palavra, me ensina o que o Senhor quer que eu faça, mas eu não me interesso por ela. Eu não amo a palavra de Deus, eu não amo os decretos de Deus, eu não amo a lei de Deus. Eu peço para o Senhor, me ensine, mas eu não estou nem aí. Eu não amo ela. Então, Senhor, me ensina, mas também me ajude a ansiar por ela. Me ajude a desejar a sua lei. E desejando, eu sei que o Senhor pode me ensinar. Ele vai dizer então: vivifica-me por tua justiça. E essa palavrinha justiça, ela não quer dizer uma justiça entre julgamento. Essa palavra justiça, ela é diferente no versículo 39, diz, né, que as tuas ordenanças são boas. E essa palavra ordenanças, que também pode ser traduzida por justiça, é a ideia de justamente bater o martelo. Então eu sei que o teu martelo, eu sei que quando o Senhor bate o martelo, quando o Senhor é juiz, eu sei que isso é bom. E eu sei que as tuas ordenanças, a tua lei, a tua justiça é boa. Mas essa nova palavrinha, que diz vivifica-me por tua justiça, essa palavra em inglês é traduzida, não sei como falar isso, righteousness, não sei como que é isso. Isso aí, essa palavrinha. Eu achei difícil de entender. Tentei pegar, mas eu não consegui. Corretamente. É a ideia, e essa palavrinha ela é traduzida exatamente por isso. Senhor, é o certo, é o correto. Então, vivifica-me pelo certo. Vivifica-me por aquilo que é correto. Por aquilo que é isso. Essa palavrinha aí. Vivifica-me. E a ideia de right, de correto, de certo, realmente, né? Então, Senhor, vivifica-me por aquilo que é o certo, por aquilo que é a verdade, não por aquilo que é mentira. Então, a ideia que o salmista vai dizer é: Senhor, me ensina o caminho. Me ensina o que é o certo. Me ensina a não me desviar. Desvia os meus olhos para coisas que são inúteis, para coisas que são mentiras, para coisas que são falsas. E me ajude, ó Pai,
me afasta da humilhação, confirma e principalmente inclina o meu coração. Faça com que eu deseje a tua lei. Diante disso, como eu disse no começo, eu sou uma pessoa que não gosta de ser ensinada. E eu, principalmente quando eu era criança, eu detestava ser ensinado. Mas eu não posso fazer isso de acordo com a palavra de Deus. Eu não gosto de ser ensinado pela palavra de Deus, então eu não estou nem aí. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu acho certo, eu vou fazer aquilo que eu penso que é o correto, e eu não estou nem aí com a palavra de Deus. Mas o salmista vai dizer que a gente deve desejar aquilo que é o correto, a justiça de Deus, o ensinamento de Deus. E o ensinamento de Deus são os decretos, são as leis, e é tudo aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Então, Senhor, me ajude a buscar o que é o certo, me ajude a ansiar pelos preceitos e a ser vivificado por aquilo que é o certo, por aquilo que a Tua palavra diz que é o certo. E é engraçado porque nós, mesmo como cristãos, nós vivemos em um mundo que diz várias mentiras e a gente é guiado por aquelas mentiras. Mas o salmista vai dizer, e a gente deve desejar isso: Senhor, me ensina aquilo que é o correto, me ensina aquilo que é o certo, e vivifica por aquilo que é o certo, e não pela injustiça, mas pela Tua justiça. Não por aquilo que eu acho justo, mas aquilo pelo que o Senhor acha que é justo, por aquilo que o Senhor já decretou o que é o justo. Então, hoje a gente está orando por ensinamento, pedindo por ensinamento, pedindo para que Deus nos ensine. Não que outras pessoas nos ensinem, não que qualquer algo que está fora da palavra de Deus nos ensine, mas a gente deve pedir para que a palavra de Deus nos ensine. E Deus vai nos ensinar a viver o certo pela palavra dEle, pelo aquilo que Ele diz o que é o certo. Então, a gente deve orar por isso. Senhor, me ensina, nos ensina a saber o que é o certo e nos ensina a ser guiados pelo que é o certo, pela vereda da justiça. Amém?